a leitura do livro Feminismos em Movimento, que eu tô fazendo para vocês, né? Hoje eu vou falar sobre o primeiro feminismo que elas escolheram, né, para falar para vocês, para ler para vocês o que elas escreveram. E o primeiro é Anarcofeminismo, que foi escrito por Patrícia Lessa e tá na página 19. Lembrando que quando acaba cada explicação de cada feminismo, tem várias referências, viu? Muitas. Muito legal. Recheado de referências aqui para vocês, para quem gosta, né, de aprofundar os assuntos, tá? Então vamos lá. Então bora lá, deixa eu ler para vocês. Anarcofeminismo ou anarcafeminismo é um movimento de luta pela libertação das mulheres. As anarcafeministas não possuem líderes ou chefes, pois se caracterizam pela autonomia, independência e autogestão. Sendo assim, o movimento não se orienta por mudanças através das instituições estatais, de aprovação de leis, do voto ou da entrada de mulheres em cargos de poder. Suas frentes de batalha são contra o autoritarismo, o patriarcado, a moral burguesa e cristã. A desigualdade de gênero, as diferenças salariais, o sexismo, a violência contra as mulheres e etc. Acreditam e constroem princípios para uma sociedade assentada em valores de cooperação, cuidado, apoio mútuo, amor livre e libertação humana e não humana. Para abordar o anarcofeminismo ou anarcafeminismo, é preciso entender inicialmente a formação dessas duas frentes de ação aqui reunidas, o anarquismo e o feminismo. As ideias e práticas anarquistas surgiram no século XIX e atravessaram o mundo inspirando a classe operária, intelectuais, artistas, educadoras, educadores, dentre outros grupos, na construção de uma sociedade livre. A crítica central, desde sua aurora, é direcionado ao Estado, ao clero e, sobretudo, à exploração capitalista. A perspectiva anarquista via na educação em um lugar central que promovia uma crítica à educação burguesa e religiosa e, no mesmo tempo, possibilitava materializar sua própria concepção educacional baseada na autogestão e na autonomia. Nesse mesmo momento, vimos surgir um movimento feminista internacional, que desde sua origem não era uniforme, pois havia feministas anarquistas, marxistas, sufragistas e liberais. O que podemos entender entre as vertentes feministas é que havia um ponto em comum, o protagonismo das mulheres lutando por espaço social. Anarquismo e feminismo estavam conectados na voz das mulheres em defesa da libertação. A terminologia anarcofeminismo foi criada nos anos 1970 para dar luz ao movimento organizado por mulheres dentro dos grupos anarquistas. Liane Farrell publicou em 1974 o artigo Feminism as Anarchism, propondo a utilização da terminologia tal como vinha sendo pensada nos grupos de mulheres anarquistas. Até o início do século XX, era comum as anarquistas não se identificarem como feministas por entenderem que as pautas das sufragistas e das mulheres burguesas estavam circunscritas a uma classe social, deixando de fora as lutas das mulheres operárias. No entanto, mesmo não se autodenominando feministas, elas foram pioneiras em várias frentes, romperam com o uso de roupas coercitivas, questionaram a maternidade obrigatória, foram contra o casamento, propondo uniões por livre escolha, defenderam o sexo fora do casamento, criaram propostas educacionais, incentivaram a escrita como ferramenta para a libertação das mulheres, dentre outras coisas. Por Chiara Bottini, 2020, em seu livro Anarcafeminismo, inclusive eu li esse livro aqui já, tá? Tem uma lista inteira da leitura do livro, caso você tenha perdido e queira ler o livro, eu já li para vocês, tá? Então é só ouvir, tá bom? Anarcafeminismo. O anarquismo, segundo a Chiara, né, que é a escritora do livro, pressupõe a libertação de todas as pessoas, inclusive
as não humanas, outras espécies de animais, plantas e minerais. Além disso, a quebra de hierarquias torna o pensamento anarquista, anarca-feminista, também animalista, ecológico, decolonial, antirracista e queer. Ela é uma das autoras que usa o termo com o sufixo "a", para denotar o movimento das mulheres em oposição ao prefixo anarco de raiz grega. Ela questiona a ideia de autores clássicos anarquistas, pois, todos sendo homens, anula a existência das mulheres na construção dos princípios do movimento e das suas formulações conceituais. Claro que existiam mulheres escritoras e que fizeram grandes trabalhos e teóricos a respeito, né? Dentro do anarquismo, obviamente. Só que ela está dizendo que as pessoas mais citadas, né, dentro do anarquismo sempre são homens. A maioria só cita homens, tá? Voltando para a leitura. A proposta de utilizar o termo anarcafeminismo visa chamar a atenção para um grupo marginalizado e, sobretudo, acentuar a atuação das mulheres no movimento anarquista. Acentuar a ação das mulheres no movimento anarquista. Os anos de 1960 e 1970 caracterizam-se por uma expansão nas áreas de atuação para os campos das artes, da ecologia, do vegetarianismo e em tantas outras manifestações sociais e culturais. Suas práticas valorizam a cooperação, o cuidado, o apoio mútuo, a autogestão, a economia, a autonomia, a descentralização, a solidariedade e outros princípios. As libertárias estavam em todos os continentes e, geralmente, interseccionalizavam a luta anarquista com questões de gênero, de geração, étnico-racial, de classe e, em muitos casos, em relação às vidas não humanas. Muitas delas apagadas dos registros históricos. Estão sendo lembradas nesse tempo de multiplicação de vertentes feministas. Aí aqui ela vai citar Rago e Mendes. Rago, de 2017, e Lessa, 2020, Mendes, 2021, e Steiner, e 2008. As anarquistas desafiaram as regras impostas às mulheres e avançaram na crítica ao patriarcado e ao capitalismo. Algumas dessas mulheres marcaram a história e criaram as bases do anarco ou anarca-feminismo. Louise Michel, 1830 a 1909, que ela viveu nesse período, foi uma das militantes mais combativas do século XIX. Educadora, poetisa, dramaturga, anarquista, enfermeira e escritora francesa. Ao longo de sua vida, manteve uma relação intensa com o mundo da literatura e da luta social. Amiga de Victor Hugo, dedicou-se, assim como este, a uma literatura social. No entanto, sua escrita e suas práticas eram mais pungentes. Assumidamente anarquista, ela foi uma das mais importantes communards, como denominavam-se as pessoas que estiveram à frente da Comuna de Paris em 1871. Michel deflagrou a bandeira negra como símbolo dos ideais libertários e lecionou alguns anos em Paris. Aos 26 anos, já era autora de uma extensa obra literária, política e educacional com foco nos movimentos sociais revolucionários. Ao redor do mundo, o anarquismo e o feminismo avançaram entre os séculos XIX e XX. No início do século XX, o Japão, devastado, começava a sua reconstrução. A Revolução Industrial tornaria o país uma potência econômica durante o governo do imperador Meiji Tenno, que viveu de 1852 a 1912. Havia ocorrido a chamada Restauração Meiji. Ele foi o 122º imperador dentro da tradicional sucessão de poder e governou de 3 de fevereiro de 1867 até 30 de julho de 1912. Tempo demais. Foi durante seu reinado que o incidente de alta traição levou um grupo de anarquistas para a prisão, julgamentos, condenação e morte nos braços impiedosos do Estado.
Uma dessas mais interessantes libertárias daquele movimento foi Kano Sugaku, que viveu de 1881 a 1911. Ela militou como anarquista e feminista e foi assassinada pelo judiciário político comprometido com o imperador. Nasceu em Osaka. Perdeu a mãe muito jovem, aos 10 anos de idade. Sofreu maus tratos da madrasta, foi violentada aos 15 anos de idade e aos 17 casou para fugir do sofrimento e mudar para Tóquio. Mesmo sem acesso ao estudo universitário, ela foi uma das maiores jornalistas revolucionárias do Japão, do início do século XX. Escreveu muitos textos. Seu último foi o Diário da Prisão, traduzido para o espanhol como Reflexões em Caminhos da Forca. Sugato, 1911. 2018, uma outra edição. Ela foi, sem dúvida, uma aguerrida ativista no alvorecer do século XX, porém, ainda pouco conhecida no Ocidente. Outros nomes estão sendo recuperados por estudos acadêmicos e através da criação de arquivos anarquistas, tais como Voltairine de Cleyre, que viveu de 1866 a 1912, anarco-individualista, feminista e abolicionista estadunidense. Aí tem a Leda Raffanelli, que viveu de 1880 a 1971, editora e poeta italiana, anarquista que converteu-se ao islamismo, e dentre os temas abordados em seus escritos citamos o anticolonialismo, o individualismo, o futurismo, o espiritualismo e o feminismo. Aí tem a Virginia Bolten, que viveu de 1876 a 1969, precursora na imprensa feminista da Argentina e criadora do primeiro jornal La Voz de la Mujer. La Voz de la Mujer. Faleceu no Uruguai, depois da perseguição política em seu país natal. Aí depois tem a Lucy Eldine González Persons, que viveu de 1853 a 1942. Aí ela nasceu no seio de uma das mais duras lutas sociais havia durante a infância, sentindo a dor do processo da escravidão no sul dos Estados Unidos. E na idade adulta aderiu ao movimento operário. Foi casada com Albert Parsons, que viveu de 1848 a 1887. Um dos mártires de Chicago durante a manifestação da greve de 1º de maio de 1886. Na Praça Haymarket. Aí tem a Anna Marais, que viveu de 1882 a 1960. Foi uma anarco-individualista francesa que, muito jovem, foi trabalhar na imprensa libertária. A Jeanne Morin, que viveu de 1887 a 1969, filha de operários. Seu pai era um anarco-sindicalista. Ela trabalhava na fábrica têxtil da pequena cidade de Saint-Marcel, em Normandia. E em 1905 mudou-se sozinha para Paris, onde começou a trabalhar como doméstica e aderiu ao anarquismo individualista e ao feminismo. Stia Ner, de 2008. Estes são poucos nomes dentro de um rico universo de anarquistas combatentes que agregaram as questões das mulheres, mesmo sem se autodefinirem feministas. No Brasil, uma das autoras mais importantes no registro de memórias das mulheres do movimento anarquista é Margarete Hago. Seu livro, Do Cabaré ao Lar, A Utopia da Cidade Disciplinar e a Resistência Anarquista, Brasil 1890 a 1930, que é o período que ela faz a análise dela, né, do livro. Inclusive eu e a Karina lemos esse livro aqui, tá aqui no meu canal, tá no canal dela, então é uma playlist única que a gente organizou para dividir com vocês, né, tanto no canal dela como no meu canal. Vocês vão encontrar aqui e vão encontrar lá no canal dela, tá? E ela coloca em cena a militância das mulheres no movimento anarquista. Desafia a tradição de uma história escrita para ressaltar os grandes nomes. Adentra nas fábricas e nas vilas operárias para entender o processo de industrialização do país. Em suas análises, ela problematiza temas como a ideologização do saber médico, de suas técnicas sanitaristas e higienistas, para pensar o mito do amor materno, do aleitamento infantil, do sexo fora do casamento, do abandono de crianças, da segregação social nos grandes centros urbanos, dentre outros tópicos. Então,
Dois livros aqui citados já tem aqui no meu canal. Um eu li, né, e o outro li com a leitura compartilhada com Karina, que foi esse daqui, da Margaret Hago, Cabaré ao Lar. Tá? E Anarcafeminismo eu li sozinha mesmo, mas mesmo assim vocês encontram por aqui os dois livros, tá? A leitura dos dois livros para quem só quer ouvir, né? Pode deixar aí tocando. Capítulo por capítulo tem lá, organizadinho, para quem gosta de ouvir livros. Quem gosta de ouvir livros e não ler livros, né? Tem gente que gosta das duas coisas, mas enfim, é isso. Em outra pesquisa importante, ela sublinha a relevância histórica da construção de um dos maiores grupos de mulheres anarquistas da história, Hago e Biaggioli, 2017, ao escreverem sobre o protagonismo das mulheres livres no anarquismo espanhol. Lembram que desde o século XIX havia uma movimentação através da criação de sindicatos, da promoção de atividades culturais, da produção escrita, da formação de núcleos educacionais para crianças e jovens, de autogestão, da luta da emancipação das mulheres como estratégia no combate às hierarquias. As mulheres livres também tem um livro sobre isso, que também está lido aqui no canal, viu? Já está lido também. As mulheres livres tiveram uma atuação forte na Revolução Espanhola entre 1936 e 1939. Desde 1934, em Barcelona, um grupo de mulheres que tinha à frente a Lúcia Sanches, Mercedes Coma Posada e Amparo Porque e Gascon, começaram a organizar um agrupamento cultural feminino atuante junto à Confederação Nacional do Trabalho. Em 1938, acredito que havia cerca de 20 mil mulheres participando das atividades. Por fim, vale lembrar a pesquisa de história oral de Margaret Hago, que resultou no livro Entre a História e a Liberdade, de Lucy Fabry, e o Anarquismo Contemporâneo, que eu também já indiquei aqui no meu canal. E em vários artigos, capítulos de livros e palestras. Seu livro foi traduzido para o espanhol, italiano e inglês e publicado em vários países. Foram muitos anos de entrevistas realizadas no Uruguai, local onde Lucy mudou-se com a família de italianos após a ascensão do fascismo. Lucy Fabry, que viveu de 1908 a 2000, escreveu sobre o totalitarismo e a expansão da extrema-direita na Europa. Discorreu sobre as técnicas de aliciamento da juventude e das massas e do uso da violência, do fanatismo e do ódio como combustível para o crescimento do fascismo, apontando o fracasso das tendências de socialismo liberal ou de liberalismo socialista. Ela escreveu justamente para sublinhar essa diferença. Os anarquistas não se definem como liberais, e sim como libertários. Assim como Lucy Fabry, Emma Goldman, que viveu de 1869 a 1940, inclusive eu e Karina estamos lendo neste momento um livro que tem um apanhado de vários artigos e textos da Emma Goldman, tá? Para você que está por fora, dê uma olhadinha aí na playlist que vocês vão ver várias leituras interessantes. Também fez severa crítica ao contexto político do período entre as duas grandes guerras. Abre aspas, não são apenas o bolchevismo e o marxismo e o estatismo que são fatais à revolução e ao progresso vital da humanidade. A principal causa da derrota da Revolução Russa é muito mais profunda. Ela reside na própria concepção socialista da revolução, fecha aspas. Palavras de Emma Goldman. Goldman, que havia se mudado para a América ainda jovem, no início da Primeira Guerra Mundial foi deportada para a União Soviética, quando o governo norte-americano decretou o ato de exclusão anarquista em 1918. Ela e outros ativistas foram expulsos do país. De volta ao seu país de origem, ela percebeu o repúdio aos movimentos anarquistas. Lutou em várias frentes e durante a Revolução Espanhola foi para Barcelona demonstrar seu apoio. Escreveu sobre a condição das mulheres na classe operária, sobre a educação libertária, dentre outros assuntos. Em 1906, lançou a revista Mater Mãe Terra, né? Nos Estados Unidos, e distribuiu cerca de 3.000 exemplares.
a revista, era um veículo de discussão, de debates anarquistas e teve grande repercussão. Ela foi considerada a mulher mais perigosa da América, entre aspas. No Brasil, muitas mulheres estiveram à frente da crítica à moral burguesa e à sociedade patricapitalista. O livro Companheiras, Mulheres Anarquistas e Mulheres Anarquistas em São Paulo, de 1889 a 1930, da Samantha Coelhado Mendes, que foi publicado em 2021, propaga o trabalho das libertárias brasileiras, principalmente durante o período da Primeira República e a sua organização frente ao movimento operário. Havia uma grande circulação de ideias naquele momento, sobretudo com a mobilidade e as trocas internacionais. Ana de Castro Osório, que viveu de 1872 a 1935, foi uma escritora libertária portuguesa que colaborou com Maria Lacerda de Moura, que viveu de 1887 a 1945, na revista Renascença. Ela era pedagoga, jornalista, escreveu obras de literatura infantil e foi atuante e ativista republicana em Portugal. Foi importante parceira da libertária mineira na difusão das discussões sobre as mulheres e a educação. Maria Lacerda de Moura foi uma mulher que exerceu grande influência no pensamento feminista social e de esquerda no Brasil nas primeiras décadas do século XX. Também temos a leitura de um dos livros da Maria Lacerda, tá? Aqui. Também li junto com a Karina. Ela nasceu em Manhuaçu, Minas Gerais, e aos 4 anos de idade mudou-se com seus pais para Barbacena, onde mais tarde formou-se como normalista e exerceu a docência. Em 1921 mudou-se para São Paulo, onde iniciou a luta pela emancipação feminina, contra o nazifascismo, pela libertação animal e humana. Viveu em uma comunidade anarquista agroecológica em Guararema, onde fez uma das críticas mais virulentas contra o fascismo, o patriotismo, o capitalismo e o militarismo. Ela usou o termo masculinocracia, entre aspas, masculinocracia, para denunciar uma ciência feita por homens e voltada para a invenção da verdade científica entre aspas, sobre a inferioridade intelectual e física das mulheres. Dentre as obras escritas em Guararema, destacamos Civilização, Tronco de Escravos, de 1931. A publicação, né, 1931, e teve outra publicação, outra edição, de 2020. Amai e Não Vos Multipliqueis, que ela escreveu em 1932. É justamente esse livro aqui que está lido, tá? Que vocês podem encontrar aí na lista. E Fascismo, Filho Dileto da Igreja Filho Dileto da Igreja e do Capital, 1935, nas quais ela identificava o homem como opressor na figura do patricapitalista, que explorava o trabalho das mulheres em casa, nas fábricas e nas oficinas. O anarcofeminismo, em algumas de suas expoentes, aqui destacadas, demonstra uma rica produção cultural, artística e política. Para pesquisar outras representantes do anarcofeminismo, sugiro o dicionário online em língua francesa Maitron, ou Dicionário Biográfico de las Izquierdas Latino-Americanas, Movimentos Sociales e Corrientes Políticas, na Argentina. As anarquistas do século XIX e XX construíram as bases do que hoje se expande e adentra nos vários espaços sociais, marcando a presença das mulheres preocupadas com temas como maternidade, aborto, guerra, pacifismo, ecologia, arte, amor livre, libertação animal, veganismo, direitos sobre seus corpos, dentre outros temas que marcam a pluralidade de suas ações e propostas. Aí aqui acabou o texto e aí a gente tem 1,5 páginas só de referências, tá? Mas acabou a parte da anarcafeminismo ou anarcofeminismo, como vocês queiram chamar, tá? Então, aqui tem um pouquinho, né, dos significados e algumas citações de algumas mulheres importantíssimas que ajudou a construir o anarcofeminismo, tá? No Brasil, fora do Brasil e no Brasil também, tá? Então, vou ficar por aqui, mas antes eu queria deixar um recadinho. Você provavelmente vai se identificar com vários feminismos aqui, só para contribuir mesmo com a leitura de vocês, com a percepção, visão do mundo de vocês, tá? Então pronto, ficamos por aqui e até o próximo vídeo. Obrigada, um cheiro, tchau!